E estamos no ar com mais um podcast aqui no Ginga Moda RN, com realização do Sebrae, do Senai e do Governo do Estado também. E hoje a gente vai trazer mais uma pauta muito importante, que é moda e artesanato. Nada melhor do que a gente trazer essa potência nordestina que a gente tem, essa potência potiguar também. E para conversar comigo sobre esse assunto e a gente ter essa troca maravilhosa, está aqui comigo a Maésia Teodora também, que vai estar conduzindo o podcast junto comigo, que é gestora de artesanato do Sebrae. Temos também a Renata Fonseca, gerente do Instituto Riachuelo, seja muito bem-vinda. E também a Celina Issa, diretora criativa da Catarina Mina, que tem peças sensacionais. Meninas, sejam muito bem-vindas, estou muito feliz em receber vocês. E olha, eu vou deixar vocês bem livres para decidir quem começa falando, mas eu gostaria que a gente falasse da importância do evento, do Ginga, pra gente falar sobre o artesanato, pra gente falar sobre a moda nordestina, a moda potiguar, que vem crescendo cada dia mais, e eu sei que ambas são referência. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou imensamente honrada em estar aqui dividindo com vocês esse momento tão importante para o nosso estado. O Ginga na Moda, ele veio coroar um evento tão lindo, tão importante para o nosso estado, onde a gente vê aqui estilistas autorais mostrando aqui sua moda e com a parceria, né? Instituto Riachuelo, com a parceria com o Sebrae, a gente trouxe o artesanato nas mãos maravilhosas da Celina Issa, que realmente abrilhantou e vem abrilhantando aqui esse evento. Então, é uma oportunidade incrível estar aqui e compartilhar essa moda tão linda com vocês. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Celina, Renata. O Ginga, ele traz muito essa questão do fazer colaborativo também, né? Tão presente no artesanato, né? E vestir é mostrar a sua cultura, né? Quando a gente escolhe uma roupa, a gente está escolhendo como a gente quer se apresentar, né? E fala muito sobre a forma como a gente vive também. E o artesanato é isso, né? O artesão, ele expressa através da sua arte aquilo que ele vive e sente, né? Verdade. Então, um evento como esse, a gente não pode estar de fora. O artesanato não pode estar de fora, porque a moda autoral, em especial no Rio Grande do Norte, ela se vale muito do artesanato para potencializar essa história que eu conto quando eu estou me vestindo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Celina, me conta, você como diretora criativa, a potência que é, sem dúvidas, esse evento, mas também o trabalho que você vem desenvolvendo, que a gente, assim, reconhece muito. Muito feliz de estar aqui, dividindo um pouquinho do nosso trabalho com vocês e conhecendo cada vez mais o trabalho aqui do Rio Grande do Norte. É uma potência criativa, a gente aqui do Nordeste tem que trocar mais, tem que estar mais perto, tem que estar junto. É uma honra estar aqui. A gente que sempre é convidada para estar fora, para estar no eixo Rio-São Paulo, estar em Natal, tem sido uma ponte aérea que eu tenho amado fazer, conhecer o trabalho de cada artesã. Eu acho que, e o mais interessante é você se conectar com o território. Você vê a identidade de Caicó, a identidade das artesãs de Acari, você ir conhecendo cada tipologia artesanal e como a Maésia falou sobre modos de vida, eu acho que o artesanato traz para a gente a lembrança de que existem outros tempos, de que o tempo pode ser diferente e aprender com esse tempo artesanal, eu acho que é um exercício que não só as artesãs fazem diariamente, mas a gente deveria fazer também, porque o artesanato ele ensina muito sobre essa lembrança, né? Do que é o tempo, né? Das formas de entender o tempo. E eu tenho aprendido muito, foi uma felicidade tanto participar do Ginga, como participar dessas trocas criativas com o Sebrae, com o Instituto Riachuelo, com as artesãs. Queria agradecer. E essa história está sendo construída, né? E de maneira única, né, Celina? Porque o que a gente escutou delas, que foi feita uma pergunta, né? O que é que ela via naquela coleção? E o que eu achei interessante que ela respondeu, a gente vê amor. A gente vê aqui uma identidade que é só nossa. Então, assim, é muito importante. Então, cada peça é única.
porque cada artesã é única. Cada peça é desenvolvida com muito amor. A gente teve também um podcast com a Gel Chaves e a gente falando sobre essa moda, que é uma moda autoral, que é uma moda muito única, é o artesanato. A gente citou, eu falei, é o amor puro. A gente sabe que existe ali uma dedicação. Eu tenho contato também com inúmeras artesãs, inclusive uma que me foge da memória, o estilo do artesanato, mas ela no Rio, ela entra para poder pegar o material que ela vai utilizar. Ela seca todo o material, isso já são anos e anos, e ela vem passando de geração para geração, mas é sem dúvidas esse cuidado que existe no antes. O artesanato, ele traz esse amor desde o momento em que surge o desejo pela peça criada, porque ela é pensada. E nessa geração que a gente vem vivendo, com o avanço da IA, nesse período pós-pandêmico, a gente teve um maximalismo muito grande das coisas que são muito comuns. Então, assim, a gente olha tudo e tudo tá igual. Então, o artesanato, quando ele surge autêntico, quando ele surge com cor, quando ele surge com autenticidade, ele grita. Em um evento como esse, aqui no Nordeste, eu sinto que ele também grita isso. Ele também grita liberdade, ele também grita essa autenticidade, seria a palavra, e esse amor. O amor que a gente tem em vestir, sabe? Isso é tão forte, assim, porque nos contagia, né? Sem O dúvidas. fazer delas nos contagia. O fazer artesanal nos contagia. Isso nos move a pensar em como poderíamos fazer como elas fazem, né? E é isso que motiva essa parceria aqui, né? O fazer colaborativo. Porque para chegar lá e conseguir fazer peças tão lindas, que trazem a identidade de um território, que une as forças, que une as próprias artesãs, que potencializa um material que às vezes é desenvolvido ali, é plantado ali. Então isso nos contagia a pensar, como é que eu faço? O que que no meu fazer diário eu posso fazer para que eu traga também essa característica, porque é voltar para o lugar de onde a gente nasceu, né, Renata? É trazer a característica, trazer a identidade no território, e é pensando nisso que a gente move tudo isso, né? Através da parceria com o Instituto, através da parceria com a marca Catarina Mina e de tantos outros que chegam para somar. E isso é simplesmente porque o trabalho delas nos contagiam. A forma de fazer, colaborativa, participativa, contando as histórias, elas contagiam o nosso trabalho. E aí eu queria ouvir de vocês, enquanto marca também, né? Enquanto empresa, como que isso chega para vocês na hora de dizer o que vamos trabalhar esse ano? A gente viu, né, que 2026 é o ano do fazendo as mãos, né, do artesanato. E a gente, como Instituto Riachuelo, a gente já vem trabalhando isso há 5 anos com o Sebrae. Nossa parceria surgiu aí há 5 anos, para a gente unir as técnicas, né? Eu até falei um pouco para a gente realmente fortalecer esse empreendedorismo, que na sua grande maioria é o feminismo, é o empreendedorismo feminino, e resgatar toda essa cultura. Então, isso para a gente é muito importante. E o ano passado, a gente conseguiu lançar nas lojas de Riachuelo uma coleção do bordado. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho, muito. E o nosso desejo é que isso se torne perene, porque dá essa visibilidade, esse trabalho, esse fazer essa identidade única faz toda a diferença, né? A gente vem falando que o nosso Brasil é potência, o nosso RN é potência, as artesãs são a grande potência e a gente realmente quer contar essa história. Acho muito bonito, eu acho que é muito sobre isso, né? O que foi dito, né? As pessoas, né? As artesãs, e eu acho que o artesanato, ele lembra isso, ele lembra... Não tem como a gente ter artesanato se a gente não tiver artesã. Então, a gente não pode estar só pensando no produto, a gente tem que pensar nos processos, a gente tem que pensar nas relações, nas redes colaborativas e pensar em quem faz antes de tudo, porque é ali que está nascendo a primeira semente, né, daquele produto que a gente um dia vai ver na prateleira e que vai mover essa roda, que vai ser um ciclo e que está junto também de quem consome.
E falar aqui, contar essa história, faz parte também dessa roda, pensar junto com essa rede, né, que está refletindo, que está construindo, que está alinhando os pontos, alinhando as rotas para que a gente circule, né, cada vez melhor a rede de fazer, a rede de valorização, a rede de visibilidade, né? Tudo isso é muito bonito. E o que é muito interessante, né, que o trabalho, na maioria das vezes, ele é com os coletivos, né? Os coletivos de artesanato, né? E quando a gente chega, a gente identifica qual é a necessidade daquele coletivo. E um tem uma necessidade, outro tem outra necessidade. E aí a gente junta, né, o trabalho de design com o trabalho de geração de emprego e renda, de fortalecimento disso, o trabalho de gestão de negócios. E quando a gente chega lá, o que vocês precisam? E a gente vai auxiliando. A gente precisa renovar portfólio, a gente precisa ajustar o preço, a gente precisa colocar no mercado. E é nesse momento que a gente vai conseguindo elevar a maturidade desses coletivos, né? Através do nosso fazer e através do fazer deles, para que a gente tenha um artesanato mais forte, a gente tenha identidade cultural em cada produto, em cada peça que elas fazem, e que principalmente, que é o nosso maior objetivo, é que eles se desenvolvam através do artesanato. Eu acho que é bem importante isso, cada vez se tornar mais independente, não é? Porque o nosso desejo é que isso não perene. E se um momento a gente não estiver por perto, eles continuam, eles vão ter essa fortaleza e continuarem. E é uma rede de apoio fundamental. Muitas vezes, eu lembro recente, eu fui comprar algumas peças de crochê em uma tenda em um dos interiores que eu viajava. E eu perguntei, me manda um Instagram, eu quero divulgar, eu quero marcar. Não, Vi, a gente não tem não, a gente só faz aqui mesmo. Então, quando a gente tem essa rede de apoio, que a gente tem empresas parceiras, é como se tivesse um berço que acolhe, que diz assim, eu tô aqui para te mostrar o caminho, para te mostrar que dá para levar a sua arte, o seu trabalho para outros lugares. Então, isso é muito importante, ter essa conexão. E eu acredito que o Ginga, ele funciona também dessa maneira. Leva visibilidade para quem está assistindo, para quem tem o desejo de dar continuidade ao seu negócio, ou que tem essa paixão pelo artesanato e também produzir, continua sendo essa profissão que, no meu ponto de vista, tende a crescer cada vez mais, e as marcas têm abraçado cada vez mais esse mercado também. Então me contem, menina, como essas mudanças que ocorrem no mercado, como continuar valorizando o artesanato raiz e trazendo essa conexão da tradição e também da inovação. Como juntar esses dois? Eu acho que a gente precisa desmistificar o artesanato nesse lugar dessa tradição que não muda. Por quê? Porque não existe a cultura, existem as culturas, porque elas estão sempre em transformação. A tradição também está e o artesanato também está. É passado de mão em mão, é passado de mãe para filha, é feito e está sempre em transformação. Então, cada vez que você cria, você coloca um ponto. Cada vez que você faz uma nova peça, você cria um novo ponto, você descobre um mix de cor diferente. O artesanato é assim, a tradição é assim, a cultura é assim, e eu acho que faz parte do trabalho de artesã estar construindo essa cultura em constante transformação. E tem uma que está no museu, que vai estar sempre lá, e é bonito também. E é nessa construção que a gente vai fazendo moda, que a gente vai fazendo artesanato, e que é o bonito, porque está sempre criando, né? E que a gente gosta de ver essa criação contínua das artesãs, dos designers, dos coletivos. Celina, eu amei essa observação, porque realmente, quando tem esse olhar que você traz muito bem, Celina, ela consegue ver o público, acho que o consumidor final, e atender a demanda, atender a necessidade. Eu vi isso muito bem nessa coleção. Celina, o colar que foi feito, eu nunca imaginei um colar de crochê misturado com a prata, então assim, eu achei isso lindo, isso muito rico, e o que você falou faz total sentido, que realmente é algo que passa de geração para geração, mas que vem sempre inovando.
E eu queria trazer aqui um pouco dessa questão da geração, né? Os mais jovens, né? E os que já têm mais experiência, Celina, que eu imagino que na sua experiência você lida também com vários coletivos, e alguns coletivos de algumas tipologias, tem os mais jovens, tem os mais velhos, tem algumas tipologias que os mais jovens já não se identificam tanto, e a gente pensa, né? Nós, enquanto gestores e entusiastas do artesanato, como é que vai ser aquela tipologia daqui a algumas décadas? Será que ela vai parar de existir? Já que ela faz parte da nossa história, como é que a gente faz para resguardar isso não morrer, né? E eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência enquanto marca junto a essas gerações que estão juntas. Legal. Eu acho que a Maésia traz um grande desafio que a gente tem no ecossistema do artesanato. E eu falo de ecossistema porque envolve desde políticas públicas até o trabalho de marcas, até o trabalho, né, de instituições parceiras, o trabalho de artesãs. E quando a gente olha para algumas tipologias que são realmente mais demoradas, às vezes tem uma dificuldade de valorização no mercado, porque é realmente mais difícil. Aí você vai vendo a evasão de quem não está trabalhando só por paixão, porque a geração mais adulta, né? Eu vejo as artesãs dizendo, não, mas eu amo o birro, eu amo o labirinto, e não quer ver morrer. Então é uma paixão que veio da mãe, e a geração mais nova já tem uma necessidade que é material, e é normal que se tenha, de que aquilo seja valorizado não só pela estética, mas também financeiramente. Sim. E é normal. E aí que está o nosso grande desafio, e que a gente tem trabalhado pensando soluções, mas que é um grande desafio, de fato, do ecossistema. Porque tipologias mais demoradas precisam de um olhar que vá para o mercado de luxo e que vá para o mercado mais premium, para que o tempo seja valorizado da forma justa. Isso é mais difícil de ser feito, realmente envolve muitas questões, e eu vejo que a solução talvez não esteja só no empreendedorismo. Às vezes é pensar também como é que a gente olha como saber material a ser valorizado também pelas universidades, como é que esse saber é visto, como essas mulheres são guardiãs, mestres da cultura, políticas públicas que reconheça e gerem um valor financeiro para que ela passe aquela cultura de mão em mão. Então, eu acho que tem todo um ecossistema aí que precisa ser pensado, mas esse é o grande desafio. E a gente Perfeito. dorme pensando nele, né? Mas perfeito, muito bem colocado também. Eu acho que falar sobre isso aqui, trazer esse assunto, já é uma maneira da gente espalhar um pouco mais sobre esse ponto de vista, né? Que também é muito importante. Meninas, muito obrigada. Nosso bate-papo vai ficando por aqui, mas eu passaria, olha, horas e horas conversando sobre esse assunto, sobre moda, sobre artesanato, sobre o Ginga que vem inovando também. Então, já agradeço em primeira mão a sua participação, de todas. Amamos. Deixo o convite para quem está em casa, para assistir, para conferir a coleção também. A gente que agradece, muito obrigada. Está linda a coleção. Venham, ainda dá tempo. Hoje é o primeiro dia, então vem aqui conhecer o Ginga, participar. Perfeito. Parabéns por esse evento tão incrível, tanta marca maravilhosa, design autoral, moda autoral, muita coisa para a gente conhecer por aqui, né? Uma mensagem final assim, que brota no meu coração, né? Que a gente tem que ocupar todos os espaços de oportunidade para passar isso, né? É que se você gosta, junte-se a nós, né? Sem Junte-se a dúvidas. nós, porque o nosso trabalho é contínuo, tem desafios, como todos os trabalhos, mas ele é extremamente prazeroso, né? E ver o artesanato se desenvolvendo, sentir a potência que é, né? É muito bacana. Então, junte-se a nós, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que apoiar da forma que você consegue. É apoiar sendo instituição, é apoiar utilizando, é apoiar seguindo um perfil do Instagram. Sem Eu não dúvidas. tenho dúvida nenhuma de que você vai sentir a sensação de pertencimento e de saber aquela peça ali foi feita em Caicó, foi feita em Acari. E eu incentivei o trabalho de um artesão.
Perfeito, muito obrigada, meninas. Para você que está acompanhando o nosso podcast, a gente vai ficando por aqui, mas não perde que tem mais episódios saindo também aqui no canal.